História da Redenção. Capítulo 34. Lealdade a Deus sob perseguição. Querido irmão e querida irmã que está me ouvindo, vocês que estão me ouvindo aí, obrigado porque continuamos em 1º de janeiro, a leitura do livro História da Redenção, tá bom? Vamos continuar estudando as revelações que Deus nos concedeu, tá bom? Então um abraço e vamos continuar aí. Os apóstolos continuaram sua obra de misericórdia, curando assim os aflitos, proclamando o crucificado Jesus, o ressurreto Salvador com grande poder. Ou seja, eles estavam cumprindo o ID de Mateus 28, versículo 19 a 20. Ou seja, cumprindo a ordem de Jesus, de ir a todo mundo, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E muitos eram continuamente acrescentados à igreja pelo batismo, ou seja, a eclesia, que significa ir para fora, A igreja significa isso, ir para fora, tá bom? Então, por meio do batismo, a igreja iria crescendo, mas ninguém se aventurava a associar-lhe sem estar assim unido de coração e mente com os crentes em Cristo. Então veja, multidões afluíam a Jerusalém, trazendo seus enfermos e aqueles que estavam possessos de espíritos imundos, Porque Jesus tinha morrido, mas os discípulos estavam continuando a obra, de milagres e prodígios de Jesus. Muitos sofredores eram depositados nas ruas ao passarem Pedro e João, a fim de que apenas a sombra deles projetada sobre eles ficassem curados. O poder do ressurreto Jesus Salvador havia sem dúvida caído sobre os apóstolos, e estes operavam milagres, sinais e maravilhas que diariamente faziam aumentar o número de crentes. Estas coisas grandemente afligiram quem? Os líderes, judeus, os sacerdotes e principais, especialmente aquele que dentre eles eram os saduceus, porque eles não acreditavam na ressurreição e o que os discípulos diziam, que as pessoas eram curadas pelo poder do ressuscitado Messias, Jesus. Os saduceus enfurecidos, porque não acreditavam nem em ressurreição, em visões ou anjos, viam que se fosse permitido aos apóstolos pregar um Salvador ressuscitado e operar milagres no nome do ressuscitado, a sua doutrina, dos saduceus, e não esquece, o sumo sacerdote era um saduceu, de que não havia ressurreição dos mortos, seria rejeitada por todos, e a sua seita logo viria a ser extinta, Então, queridos, sabe qual é o problema da guerra dentro da única das 9 religiões do mundo, dentro do cristianismo? É porque as pessoas querem defender a sua denominação religiosa. Não querem, pregar, ser testemunhas apenas. Porque Jesus, em Atos 1:8, diz que nós somos apenas testemunhas, porque recebemos o poder do Espírito Santo, tá bom? Testemunhas, e não advogados ou defensores de Deus ou da palavra, Tá bom? Então, hoje, assim como naquela época, havia exatamente esta guerra. Então, os fariseus viam que a tendência de sua pregação seria solapar também as cerimônias judaicas e tornar as ofertas sacrificais de nenhum efeito, Claro, a lei cerimonial havia acabado, Jesus tinha crucificado tudo isso. Ele era o verdadeiro cordeiro que morria de manhã e à tarde lá no templo. Seus anteriores esforços para suprimir, claro, estes pregadores tinham sido vãos. Porém, agora estavam determinados a fazer calar este excitamento do povo. Libertados por um anjo, no acordo deles, os apóstolos, claro, foram assim detidos e presos, e o sinédrio, que era o local de julgamento, dos judeus, foram convocados para julgar o seu caso. Grande número de homens eruditos, além do conselho, foi convocado a fim de juntos
debaterem o que deveria ser feito com os perturbadores da paz. Querido, sabe quem são os perturbadores do século XXI? Os fundamentalistas, aqueles que rebatem, né, a teoria da evolução, aqueles que rebatem o casamento, né, de homem com mulher, né, aqueles que rebatem, né, a doutrina aí, né, a mensagem do gênero, né? Pois é, né, a doutrina do domingo, a doutrina da imortalidade da alma. Então nós fundamentalistas somos estes perturbadores da paz, né? E por isso nos chamam de seita. Bom, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, né, do cárcere, e então os discípulos foram conduzidos para fora, e o anjo disse: olha, ide e apresentai-vos no templo e continuem a pregar e a falar ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Quando os apóstolos apareceram entre os crentes e contaram como o anjo havia guiado diretamente eles através do grupo de soldados que guardavam a prisão, lhes ordenando retomar a obra interrompida pelos sacerdotes e principais, os irmãos se encheram de muita alegria e de espanto. Os sacerdotes e príncipes em conselho tinham decidido lançar sobre os discípulos a acusação de insurreição, né, ao Império Romano, e atribuir-lhes então também o assassínio de Ananias e Safira, que morreram lá em Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11, por ter enganado, né, os discípulos e ter retido o preço de um terreno que eles venderam e dedicaram aquele terreno para Deus e mentiram, né? Pegaram metade do preço. Então, os fariseus, claro, e os saduceus queriam pegar isto para condenar os discípulos de assassinato, de conspiração contra o Império Romano, para despojarem assim os sacerdotes de sua autoridade e levá-los então à morte. Esperavam excitar a turba, a multidão, de tal maneira, como fizeram com Jesus, né, de que essa então turba decidisse tomar a questão nas mãos e tratar com os apóstolos como havia feito com Jesus. Eles então sabiam que muitos que não haviam aceito a doutrina de Cristo estavam cansados do arbitrário governo das autoridades judaicas, né, desses fariseus e saduceus, e ansiosos estavam por alguma decidida mudança. Se essas pessoas se tornassem interessadas na crença dos apóstolos, ou seja, a ressurreição de Jesus, e abraçassem essa crença, reconhecendo a Jesus como verdadeiro Messias, o profeta, eles temiam que a ira de todo o povo se levantasse contra os sacerdotes, fazendo-os responder pelo assassinato de Jesus. Decidiram então tomar medidas drásticas, enérgicas, para prevenir isto. E finalmente mandaram que os supostos prisioneiros fossem trazidos à sua presença. E grande foi o seu espanto ante a resposta dos soldados, né, que as portas da prisão foram encontradas, né, seguramente fechadas, né? Ou seja, para a nossa linguagem hoje, no cadeado, e a guarda estacionada diante delas, mas não encontraram nenhum prisioneiro lá dentro. Logo então chegou a notícia: olha, eis que os homens que vocês recolheram na prisão estão no templo, estão ensinando o povo. Embora os apóstolos tivessem sido miraculosamente libertados da prisão, eles não fugiram, não escaparam, né, ao interrogatório e ao castigo. Cristo havia dito para eles, né, quando estava ainda com eles, né? Olha, primeiro, vocês no mundo terão aflições. Segundo, estai vós de sobreaviso, apercebido, porque vocês serão entregues aos tribunais. Enviando assim o anjo para os livrar, Deus lhes dera um sinal de seu amor e certeza de sua presença. Lhes tocava agora sofrer por amor de Cristo, aquele a quem estavam pregando. O povo então estava tão perturbado pelo que tinham visto e ouvido, que os sacerdotes e príncipes sabiam ser impossível excitar o povo contra os apóstolos. O segundo julgamento.
Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo se fizessem isso. Trouxeram então os discípulos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote, então, que era um saduceu, interrogou-os, dizendo expressamente, olha, que vocês não devem ensinar neste nome de Jesus. Contudo, vocês nesse nome encheram Jerusalém dessa doutrina e querem lançar sobre nós o sangue deste homem Jesus. Eles não estavam tão dispostos a levar a culpa pela morte de Jesus, como quando se associaram também ao clamor da turba vil: seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, crucificai-o, diante de Pilatos. Pedro, então, com os demais apóstolos, tomou a mesma linha de defesa que tinham seguido em seu primeiro julgamento. Pedro, então, e os demais apóstolos afirmaram: olha, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Foi então o anjo enviado por Deus que os libertou da prisão, lhes ordenando a ensinar no templo. Seguindo suas instruções, eles estavam obedecendo ao divino comando de Deus, o que deveriam, claro, seguir fazendo com que qualquer risco que viessem sobre si seria de só menos importância. Pedro então continuou o seu discurso diante dos líderes, diante daquele tribunal, e ele então, seguindo o seu raciocínio, disse assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, a quem vocês mataram pendurando-o na cruz, no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou a todos que lhe obedecem. O Espírito Santo, da inspiração, estava sobre os apóstolos, e os acusados se tornaram os acusadores e ousados acusadores, lançando assim o assassínio de Cristo sobre aqueles sacerdotes e príncipes que formavam o sinédrio, o conselho de julgamento de Israel. Os judeus então ficaram tão irados, tão furiosos, que decidiram, sem qualquer outro julgamento, e sem a autoridade dos oficiais romanos, tomar a lei em suas próprias mãos e matar os prisioneiros. Já culpados do sangue de Cristo, estavam agora hábitos de manchar também as mãos deles com o sangue dos discípulos de Jesus, os seus apóstolos. Mas estava ali um homem de muito saber, de alta posição, cujo claro intelecto viu este violento passo traria terríveis consequências. Deus então levantou um homem de seu próprio conselho para deter a violência dos sacerdotes e príncipe contra os seus apóstolos. Gamaliel, o homem sábio, fariseu e doutor da lei, um homem de grande reputação, era assim uma pessoa de extrema precaução, que antes de falar em favor dos prisioneiros, pediu que eles fossem removidos ali diante deles. Então veja, foi aos pés de Gamaliel que o grande apóstolo Paulo se formou. Pois é, queridos. Então falou ali Gamaliel com grande ponderação e calma a todos os líderes judeus. Israelitas, começou ele, atentai bem no que vocês vão fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou um homem chamado Teudas. Ele insinuava ser assim alguma coisa, ao qual se agregaram a ele cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos aqueles homens que lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois deste também se levantou um tal de Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento de Herodes, e levou muitos consigo. Também este morreu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora eu digo a vocês o seguinte: olha, dai de mão a estes homens, deixai eles embora, porque
se este conselho ou esta obra vem de homens, ela perecerá, vai acabar, mas se é de Deus, vocês não poderão destruí-los, para que não sejais assim porventura achados lutando contra o próprio Deus. Os sacerdotes não podiam senão ver plausibilidade, claro, naquela opinião inteligente, foram obrigados a concordar com Gamaliel e com muita relutância soltaram então os prisioneiros. Depois de os castigar, claro, com varas e açoites, e insistir com eles, vez após vez, que não mais pregassem em nome de Jesus Cristo. Suas vidas seriam o preço de sua ousadia. Os discípulos então se retiraram do Sinédrio, alegres, regozijando-se por terem sido assim considerados dignos de sofrer por amor ao nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, os discípulos não paravam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Os perseguidores dos apóstolos devem ter ficado bem perturbados quando viram sua falta de habilidade para derrotar estas testemunhas de Cristo, que tiveram fé e coragem para transformar a vergonha deles, em glória e seu padecimento em alegria por amor de seu mestre, que tinham suportado humilhação e agonia antes de eles sofrerem. Desta maneira, estes bravos discípulos continuaram a ensinar em público e em particular nas casas em que eles desta maneira, ou seja, ousados, estavam pregando a Jesus. Eles ensinavam a um público que morria de medo dos sacerdotes, E eles então não ousavam confessar abertamente a sua fé e crença no nome de Jesus com o temor dos judeus. Mas os discípulos continuaram a pregar ousadamente, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, e finalmente foram até os confins da terra.